Depois de uma parte bem introdutória de falar um pouquinho sobre o curso, um pouquinho de como vai funcionar, agora de fato vamos iniciar a primeira aula desse treinamento de orientação a objeto. Nós vamos falar um pouquinho da programação orientação a objeto, vamos ver como era feito antes, né, antes da orientação a objeto, como é que funcionava, como é que a galera usava e hoje, por que a orientação a objeto é tão falado, é tão usado, por que muitas linguagens adotam esse paradigma, certo? Então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide, tá? Com o slide aqui, vocês vão acompanhando junto comigo. Daí eu vou explicando tudo, vou deixando tudo bonitinho para que você entenda de forma integral, tá bom? Então vamos lá, programação orientada a objetos, né? Vou aqui o mouse, cadê aqui o mouse? Pronto. Eu vou passar aqui para o próximo slide. E nós temos também, conhecido como POO, né? A siglinha POO. E também no inglês OOP, certo? Se você for ver por aí na web, nas literaturas, é programação orientada a objeto ou Object Oriented Programming, né? Então, essas são as duas siglas aí, né? São os apelidos, né, da programação orientada a objetos, tá certo? Vou passar aqui adiante e vou passar um pouquinho como funciona ainda, né? O paradigma procedural. Pode ser chamado também de paradigma estruturado, né? E nesse formato a gente tem os dados em um contexto global, né? Temos um dado em um contexto global. E daí a gente vai ter procedimentos e funções, tudo jogado, digamos assim, entre aspas, bem entre aspas, nesse contexto global, tá? Em dados globais, né? Então você tem um negócio meio que solto, você não tem amarração com nada, apenas funções executando coisas para um contexto global, certo? Para, digamos assim, como é que eu posso dizer? Uma esfera global, certo? Fica entendido assim. Vou passar aqui agora para a programação orientada a objetos, tá? A programação orientada a objetos já é um contrário, tá? Tudo tem um contexto, né? O contexto é exatamente os objetos, tá? Como você vai ver nesse slide, você tem os métodos e cada método está encapsulado dentro de um objeto, tá? Isso aí nós vamos ver com calma nas próximas aulas, tá? Apenas entende o conceito, apenas entende o porquê que é orientação a objeto, o que antes era procedural. Até tem um pouquinho de procedural dentro da orientação a objeto, vocês vão ver na nossa prática, tá? Não se desespere, não fique, não sei o que, já tá difícil, não. Calma, aqui é apenas a parte histórica, um pouquinho de conceito mesmo de como era antes e como é a orientação a objeto. Nem como era antes, na verdade existem ainda algumas linguagens que utilizam a estruturada, né? A procedural, certo? Vamos dar seguimento aqui. E a gente tem algumas vantagens de fazer a programação orientada a objetos, tá? Que é uma das vantagens que você pode ver aí na web, nas literaturas, é que ele aproxima o sistema que está sendo criado, deixando o seu sistema mais próximo do mundo real possível, né? Como assim? Se eu estou modelando um sistema, por exemplo, uma loja virtual, eu tenho produtos, por exemplo, e eu tenho que modelar aquele produto, né? Você vai ver na prática o que é um modelar que eu estou falando, né? Eu tenho que transformar esse produto, que ele é físico, um produto do mundo real, e tenho que transformar ele em alguma coisa que ele seja no sistema a mesma coisa que ele é no mundo real. Deu para entender mais ou menos? Por exemplo, se você for modelar o seu celular, né? O meu celular que está aqui, a gente vai ter que transformar esse celular em algo que meu sistema entenda que isso aqui seja um celular, entendeu? Eu tenho que dizer as características dele, vou ter que dizer o que ele faz e por aí vai. Isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Então fica calminho aí. A próxima vantagem da orientação a objeto é exatamente a reutilização de código. Esse sim é uma das vantagens da orientação a objeto que eu uso e abuso. Reutilizar o código é como se fosse fazer alguma rotina. Imagine se fazer uma rotina, por exemplo, de tirar acentos de uma string. Vamos supor esse exemplo bem simples. Se você já fez isso uma vez, tá? Eu não preciso estar fazendo isso de novo, né? Eu apenas reutilizo ele. E fica um negócio bem bacana, bem organizado, não fica aquela função solta no meio do nada. Tá? Eu estou dando esse exemplo bem simples, mas imagina uma coisa bem maior, uma coisa bem mais complexa, tá? Você faz uma coisa bem complexa, de uma forma generalizada, e faz com que você possa utilizar em outros projetos, ou seja, você está reutilizando o seu código. Então essa premissa aqui, essa vantagem da orientação a objeto, é uma das vantagens, eu creio que seja uma das vantagens mais legais que a gente pode usufruir durante a utilização dele.
Outra vantagem, né, mas também não é também uma vantagem tão como a vantagem da reutilização, é a melhor leitura do código, né? Alguns especialistas, alguns xiitas aí da internet, alguns especialistas mesmo em orientação a objeto, em design pattern, falam que a gente tem que ler o código como se estivesse lendo um livro, né? Entender como se estivesse lendo uma frase e entender o que o código está falando, né? É como se o código realmente estivesse conversando com a gente. Então, a ideia realmente é essa, é você ler um código, é você ler o seu código e o seu código conversar com você. Você não nem precisar entrar no detalhamento dele, né, digamos assim. Você entender que, aquilo ali eu sei que ele vai abrir uma janela. Eu sei que essa instrução, ela vai abrir, sei lá, vai abrir um pop-up. Então, e esse também é um conceito legal, né, um conceito bem sutil que deve ser levado aqui durante o curso, né, também. E uma outra vantagem também é a melhor manutenção de código, né? A melhor manutenção de código. Isso aí também deixa, como a gente fala também, deixar o nosso código mais manutenível, tá? Isso aí, gente, também é algo que vai fazer com que você ganhe mais tempo, que você fique mais produtivo e que se você ganha mais tempo, você ganha mais dinheiro, né? Você deve saber disso. Se você não soubesse, agora tá sabendo. Então, se você ganha mais tempo, né? Eu me enrolei todinho agora. Se você ganha mais tempo, você vai ter mais dinheiro, né? Então, isso é bom, não é não? Fala isso pro teu chefe, pra você ver como ele vai adorar. Ele vai fazer você apostar nesse curso aqui, viu? Presta atenção no que eu tô te falando. E depois de mostrar essas vantagens, tá? A gente tem várias outras vantagens, tá? Eu pontuei algumas aqui, as principais que eu achei, na minha opinião, que eu achei relevantes pra gente colocar aqui nesse treinamento. Mas existem outras e outras vantagens que você vai ter quando você vai utilizar a orientação a objeto, uma linguagem que utilize a orientação a objeto como base. Então agora eu vou te passar as premissas da programação orientada a objeto, tá? Alguns lugares vão chamar de pilares, alguns lugares chamam de premissas, tá? Pra mim tanto faz, é tudo farinha do mesmo saco pra mim, tá certo? Então as premissas eu falei aqui em cima, se você for ver no tópico, tem 3 ou 4 premissas da programação orientada a objeto. Eu vou já explicar por que é 3 ou 4, tá? Nós temos o encapsulamento, né? Vou ter um Ezinho aí só para simbolizar. O encapsulamento, tá? Nós temos a herança, né? Acho que você já deve ter ouvido isso aí, a herança, né? E tem também o polimorfismo, certo? Esses 3 são os pilares principais, são as premissas principais do paradigma de orientação a objeto, né? Da programação orientada a objeto. Kilderson, mas aí você acabou de falar que são 3 ou são 4, como é que é isso, como funciona isso, me diga aí que eu fiquei confuso, tal. Explico. E a quarta premissa, algumas literaturas colocam, né, esse A que está aí no meio, coloquei até um pouquinho cinza, um pouquinho apagado, que realmente tem literaturas que dizem que ele é uma premissa e que ele não é uma premissa, que a abstração está dentro ali do encapsulamento, tá certo? Essa é a parte bem inicial do nosso treinamento. Espero que você tenha entendido, ficou realmente algo bem genérico, deixei um pouquinho mais enxuto, para que a gente possa partir para o mais importante, que é realmente a gente partir para cada premissa dessa. Vamos falar de cada premissa, vamos ver exemplos de cada premissa, e aí sim, você entendendo cada premissinha dessa, você pode correr para o abraço, que você já vai estar pronto para utilizar a orientação a objeto, tá bom? Então, vejo você na próxima aula.